Olá, alunos, aqui é o professor Luiz, e como eu falei na última aula sobre processos de separação de misturas, a gente vai entrar numa parte mais prática, que é verificar em uma estação de tratamento, chamada de ETA, como é que funciona cada etapa no processo de tratamento da água, seja ela para Compesa ou outras empresas responsáveis aí por essa parte de tratamento da água. A gente tem um procedimento que é, dizer assim, padrão para todas as processos de tratamento e basicamente usam a mesma sequência, começando com a captação, o processo de separação pela filtração, decantação, o processo de floculação, coagulação, até o processo onde vai ter a desinfecção da, da água. Então, a ideia aqui é entender como é que funciona cada etapa e verificar em uma animação como acontece dentro de uma estação de tratamento. Então, a gente vai começar pelo processo número um, que é a etapa de captação, onde a água vai ser captada, né, numa água bruta. Essa água bruta ela vai estar imprópria para o consumo humano. Ela vai ser captada em rios, lagos, né, e em locais onde a água não está própria para você ingerir. E a partir disso, a gente vai ter os processos seguintes, que são os processos de filtração. Nessa etapa de captação, a água ela passa por um gradeamento, que já tem a primeira filtração, né, onde aquelas impurezas, né, galhos, folhas, troncos de árvores são retidos. E aí a gente tem um processo de filtração a grosso modo. A etapa seguinte, a etapa de captação da água, a gente tem o processo de decantação, um processo de filtração, até chegar ao processo de coagulação. Nessa etapa de coagulação, a água vai ser tratada e ela vai ser tratada com uma substância chamada sulfato de alumínio, que é a substância chamada de coagulante. Essa substância ela vai servir para que as impurezas, as sujeiras, elas sejam desestabilizadas, ou seja, elas vão se juntar com maior facilidade. Elas vão se juntar para formar flocos, daí o processo de floculação. A floculação é quando a sujeira, depois de passar pelo processo de coagulação, ela vai ficar junta, unida em forma de flocos. A decantação ela pode acontecer antes ou depois do processo de floculação e coagulação e vai acontecer de diferentes formas, em diferentes etapas, tá? Que é aquele processo onde vai acontecer a diferença de densidade, uma substância que é mais pesada vai se depositar no fundo da bacia aqui, dos tanques, né, de água, que é chamado tanques de sedimentação, onde as impurezas vão ficar no fundo e a água vai ficar em suspensão. A filtração ocorre basicamente em todas as etapas, que é a separação daquelas impurezas com maior tamanho, tá? A desinfecção já é a etapa final do tratamento da água e tem como objetivo eliminar as bactérias, vírus, aquelas impurezas que causam doença, né? Então, vou adicionar cloro, vou adicionar flúor para poder fazer essa desinfecção. A fluoretação é justamente uma substância que vai evitar que as pessoas tenham cárie, né? Cáries dentárias, né? A aplicação do flúor justamente, basicamente é para fazer isso, você diminuir a cárie dentária e a coloração, que é a adição de cloro, ela é feita para corrigir a faixa do pH. O pH da água deve ser um pH igual a 7. E, por fim, eu tenho a etapa de distribuição, onde a água vai seguir cada uma dos caminhos para ser distribuída aí para toda a região. Então, a gente vai ver uma animação para essa etapa aqui
estação de tratamento da água no meio de uma animação. Tá? Essa animação aqui, ela vai estar disponível aí para você observar, tá? Na internet aí, e você pode depois verificar. Então a gente vai tentar seguir aqui o mesmo processo que a gente estava estudando, só que agora numa forma de simulação, a parte animada aqui que a gente vai usar para poder verificar como é que acontece o passo a passo. A ideia é a mesma ideia do slide anterior, da página anterior, só que aqui vai estar de uma forma que a gente consiga ver, visualizar melhor, tá? Então a gente vai começar com o processo justamente de captação, que é onde a água vai ser captada em rios, lagos, represas, né? E ela não vai estar própria para o consumo. Então, na captação, a água que a gente usa no nosso dia a dia, ela não está própria, né? Ela está impura, está cheia de sujeira. Então, ela vai ser captada dos rios, lagos, represas, através dos canos, né? Através dessa tubulação. Ela é captada por meio de bombas que vão direcionar a água para um certo tanque, né? E lá vai se seguir o processo de tratamento. Na captação, eu tenho galhos, folhas, é, impurezas no geral, né? Sujeira, que vai deixar a água de forma que não pode ser manuseada no nosso dia a dia, tá? Então a gente vai ter que fazer a gente vai ter que limpar essa água, né? Tirar as impurezas, purificar a água. Então ela vai passar pela tubulação e vai chegar até os tanques de tratamento da água. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por tubulações grossas, chamadas de adutoras, né, para as estações de tratamento, conhecidas como ETA, Estação de Tratamento da Água. A captação, existem obstáculos pelo caminho que se encarregam de bombear a água terreno acima. Então, se eu tenho uma região que é muito alta, né, ou muito baixa, eu vou ter que bombear essa água para diferentes regiões, tá? Por isso que tem aqui essas válvulas, esse controle aqui para poder, essas bombas aqui para poder direcionar a água e levar água para todas as regiões. Depois da captação, a água vai chegar no tanque, que é chamado de bacia de tranquilização, que a água bruta ela chega sobre uma forte pressão e ela vai passar por essa região aqui para fazer justamente o nome de tranquilização. A função desse tanque é reduzir a velocidade da água. A gente já observa que tem nessa bacia de tranquilização, que é um tanque com água, que tem grades, que essas grades vão reter as impurezas de tamanho maior. Então aqui vai ficar folha, vai ficar galho, vai ficar tudo que tiver misturado aqui com a água lá do rio, tá? Na bacia de tranquilização, eu vou ter que as impurezas, os detritos sólidos maiores, como troncos, galhos e até peixes, eles vão ficar retidos. E aqui eu já tenho um processo de filtração. A grosso modo, isso aqui é um tipo de filtração. Bem, ainda na bacia de tranquilização, vou adicionar cloro para eliminar os vírus, bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais que estão presentes aqui nessa água. Então, aqui eu já tenho um primeiro processo de desinfecção, que é na bacia de tranquilização. E aqui a gente chega no processo de floculação-coagulação. Esse processo de floculação-coagulação é a adição de substâncias químicas, normalmente sulfato de alumínio, onde eles vão desestabilizar as impurezas. Eles vão juntar as impurezas em forma de flocos para poder ser separado na etapa seguinte. Então, nos tanques floculadores, eu vou ter a aglutinação, a união de partículas sólidas que vão formar flocos. Daí o nome de floculação. É floculação barra coagulação. A etapa seguinte é o processo de decantação, que pode ocorrer antes ou depois aí do processo de floculação, vai depender da estação de tratamento.
Nessa decantação, como a gente já sabe, as substâncias que têm maior densidade vão ficar no fundo do recipiente, no caso aqui no fundo do tanque de decantação, tá? Normalmente, aqui vem dizendo o tempo, né, de espera, que é 90 minutos, então as impurezas que têm maior peso vão ficar lá no fundo do tanque, enquanto a água vai ser levada para um outro processo. A decantação, os decantadores possuem pás que arrastam o lodo formado no fundo para o centro do tanque. Então, aqui ele já está dizendo quais são as impurezas que tem nessa água que vem lá das represas. Tá? Após o processo de decantação, nessa piscina de decantação, né, nesse tanque, nessa bacia de decantação, eu tenho um processo de filtragem que acontece a todo momento na estação de tratamento, que são canaletas localizadas na parte superior dos decantadores que vão captar água e através de filtros verticais. Tá? Então, filtragem acontece em todo momento, a todo instante, nessa estação de tratamento. Então, aqui, o processo de filtração que acontece nesse tanque aí é um processo um pouquinho mais diferente. Ele vai colocar filtros a partir de pedras, né? Areia, carvão, e as impurezas vão ficar retidas, elas não vão conseguir passar por aqui, tá? Só vai passar apenas a água. Então, a sujeira que vai ficar nessa fase aqui vai ficar retida, aprisionada nesses filtros, que são a partir de areia, né? Areia, carvão e outros materiais que vão estar aqui para poder fazer, compor o filtro, tá? Bem, a vida útil dos filtros varia de 20 a 30 horas, dependendo da utilização, tá? E a gente chega no processo final, vamos dizer assim, que é o processo de desinfecção, que é onde você vai adicionar cloro, vai adicionar flúor, vai adicionar outras substâncias para poder desinfectar, tirar, matar as bactérias, germes da água que vem dos rios, aí dos reservatórios aí dos lagos, tá? Então a desinfecção é a adição de cloro, de cal e de flúor para você desinfectar a água, tá? Então o cloro ele vai ser usado para controlar o pH e eliminar os agentes patogênicos, que são aqueles que podem causar doença. O cal é para corrigir o pH, você pode colocar mais ou menos cloro e isso vai poder equilibrar o pH. O cal também, assim como o cloro, ele vai evitar a corrosão dos canos, como diz aqui, tá? O flúor, que é para você evitar a cárie dentária da população. Então, o flúor é utilizado basicamente para isso. E essa água vai para o reservatório, que são aqueles que a gente já viu por aí, que tem em lugares altos, né? E esses reservatórios, eles vão servir para armazenar água depois de tratada e vai seguir o processo de distribuição, que é a última etapa. Essa distribuição, ela vai ser levada por grandes tubulações até a população, tá? Então, a gente chega no final dessa simulação em uma estação de tratamento. A gente viu o processo, os principais processos que a gente viu no nosso estudo da química do primeiro ano, que é a parte de filtração, que é a parte da decantação. A gente viu a floculação, coagulação e o processo de desinfecção, que não é um processo de separação, mas é interessante a gente entender, tá? Então, basicamente é isso e até a próxima.